Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Utiele. Boa noite, Enio. Boa noite, Alan. Boa noite, Eusilene. Tudo bem, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho aqui, né? Como de costume, para que a notificação da live chegue aí para mais pessoas. Às vezes a gente tem um delayzinho aí, né? Então vamos aguardar um pouquinho aqui que a notícia aí, o Instagram está entregando aí, né, a notificação da live para as pessoas. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite de novo aqui para Maria, para Beadilha, Melissa, sempre aqui acompanhando, Eusilene, M. Martins, Daniel Manes, não está ouvindo. Pessoal, vocês estão escutando? Deixa eu fazer o teste do som. Quem está aí na sala e está escutando? Deixa eu ver aqui. Tá escutando, pessoal? Estão escutando? Estão escutando? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Tá beleza? Enio, será que não é contigo aí, Enio? Tá normal o som, beleza, beleza. Eusilene dizendo que tá normal. A Dai Cristina dizendo que tá normal, tudo certo. A Melissa também, o Léo também, tudo ok. Dá uma olhadinha aí, ver se não é contigo. Qualquer coisa sai e entra de novo enquanto eu vou fazendo aqui as preliminares e enquanto o Instagram vai terminando de entregar aí a notificação da live aí pro pessoal. Tudo bom, Rodinei? Boa noite, tudo bem? Ah, tá ouvindo agora, Enio? Beleza. Beleza, beleza. Então, pessoal, enquanto o Instagram vai entregando aqui ainda, né, antes da gente começar, vou passar aqui os nossos recados, né, o que já aconteceu, o que não aconteceu, como a gente fez aí, né, já nas outras lives. Então, primeiramente, agradecer todo mundo que vem acompanhando esse projeto da Terça do Fisco Municipal, né, dizer também que na semana que vem nós vamos começar um outro projeto, tá? Que por enquanto eu não vou falar o que é. Vou pedir para vocês ficarem acompanhando aí o Instagram da Escola de Tributos Municipais, para vocês estarem por dentro do que é que vai vir aí. Amanhã eu já vou soltar alguma coisinha, aí até segunda-feira vai estar tudo revelado, tá? Então vou pedir para vocês acompanhar e daí a hora que vocês verem também comunicar aí os colegas aí dos municípios de vocês aí, tá bom? Então vai ser um outro evento bem bacana, mais ou menos nos mesmos moldes aqui do Terça do Fisco Municipal, tá? Lembrando que hoje nós já estamos chegando no nosso último episódio, né? Nós começamos lá em janeiro, no meio de janeiro, com a Cláudia, com o ITBI, depois nós falamos do Simples Nacional, que foi o Maicon, perdão, depois a Gisele, que ela falou sobre o ISS de bancos, no terceiro episódio. O quarto episódio nós tivemos o Rafael Vilches, que tratou sobre decadência em matéria tributária. No quinto episódio, que foi semana passada, nós tivemos aí o professor Miqueias, né, que tratou sobre processo administrativo tributário. E hoje nós estaremos aqui com o Enio, que ele estará falando sobre o ITR nos municípios, tá? Talvez alguém aí, eu não sei se tem, pode ser que tenha alguém que esteja estudando ainda para concurso, pode ser que tenha alguém de fora que queira ter algum conhecimento na área tributária e pode se perguntar, né? Mas como assim o ITR, né? O ITR nos municípios, né? O ITR é um tributo da União, como assim no município? Então hoje fica aí que você vai entender um pouquinho, né? Caso você não tenha aí essas informações aí mais preliminares que a gente vai estar passando aqui, tá? Falando para vocês aí também que o curso básico de ISS, né, gratuito em vídeo, tá rolando lá no canal do YouTube da Escola de Tributos Municipais. Então, vou pedir para vocês aí, inclusive quem não for inscrito lá, depois que acabar a live aqui, corre lá para o YouTube da Escola de Tributos Municipais, inscreva-se no canal, tá? E por enquanto a gente está colocando as lives lá depois na sexta-feira, né? Nós colocamos as lives no canal e está rolando um curso gratuito básico, né? Um curso básico em vídeo do ISS, tá, pessoal? Vale a pena lá, tá bem bacana.
tá bom? O projeto de súmulas também, hoje nós já estamos na súmula de número 22, são um projeto de 48 súmulas, uma súmula por dia, né, de segunda a quinta, uma por dia e acaba no dia 31 de março, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o Enio aqui, para entrar, deixa eu ver aqui, Enio, vamos ver, a região do Enio lá está passando por fortes chuvas lá, vamos ver se a gente consegue uma conexão bacana aqui ainda. Ah, entrou aí. Olá, Enio, tudo bom, meu Bom, amigo? boa noite, tudo bem, Tudo, Rafael? Tudo certinho. tudo, tudo certo. Estava aqui fazendo as preliminares enquanto terminava do Instagram notificar as pessoas aí, né? E até para você conectar aí, eu comecei, Enio. Eu vou deixar você se apresentar, né? Mas antes eu só vou dar uma informação aqui que eu comecei a falar no começo, às vezes as pessoas poderiam perguntar, né? Poxa, a gente está aqui na Escola de Tributos Municipais, né? Que o ITR, né, está fazendo nos tributos municipais, né? Porque a gente sabe que o ITR é um tributo de competência da União. Porém, existem alguns tributos, né, que existe uma transferência constitucional para os municípios, né? O ITR é um deles, que não é um tributo dos municípios, mas é um desses tributos que tem transferência constitucional. Porém, também tem um outro detalhe que o município pode ficar com parte desse ITR ou pode ficar com todo o ITR, né? Então, a gente vai estar passando aqui trocando uma ideia. Vou passar a palavra para ti, Enio. Antes eu quero agradecer todo mundo aí que já está presente, nós já estamos aqui no começo com 35 pessoas aí ao vivo, né? Então, deixa eu agradecer todo mundo aí, tá? E vou te passar a palavra, Enio, a live é tua, pode ser que eu faça uma ou outra intervenção. Ah, só uma coisinha aqui antes que eu esqueça também. Pessoal que quiser fazer perguntas, tem aqui no canto, aqui para quem está é, no celular, tem um ponto de interrogação. Se você colocar sua dúvida por ali, vai ficar melhor para depois a gente pegar e passar aqui para o Enio dar uma olhada e responder para a gente. Porque às vezes nos comentários pode ser que passe muito rápido e a gente perca um ou outro questionamento. Tá bom? Certo. Pessoal, então deixa eu passar para vocês aqui. Enio, a live é tua, fique à vontade. Pode ser que uma ou outra intervenção eu faça aqui. Quando tiver alguma pergunta também aqui, eu passo aí para ti aí, tá bom? Vamos lá, Enio, brigadão e desde já obrigado aí também pela disposição, né, pelo tempo aí dedicado aí para poder estar aqui trabalhando nesse projeto aqui com a gente. Certo, certo, Rafael, boa noite, tudo bem? O som tá ok? Estão O ouvindo som tá bem? bom aqui para mim tá tudo certo. Perfeito, então. Eu sou, para quem não me conhece, então, meu nome é Enio José Vikroski, atualmente é auditor de tributos no município de Campo Herê. Campo Herê, para quem não conhece, é no oeste de Santa Catarina, próximo aqui a 100 quilômetros de Chapecó, 40 de Francisco Beltrão, no Paraná, e 60 de Pato Branco. Para se situar um pouquinho, então, ele está aqui na região oeste do estado de Santa Catarina. Para nós, o centro do mundo, mas para quem não conhece, então, apresentamos o Campo Ele. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. A minha esposa, que tem me incentivado muito nessa questão do ITR, porque também, como servidora pública na área de saúde, no município de São Lourenço do Oeste, ela sabe da importância dos recursos quando entram para os cofres públicos municipais. Agradecer e parabenizar também a minha filha, que se formou em contabilidade e fez um trabalho TCC voltado na área do ITR. Ou seja, ela fez a área contábil, mas ela fez o incremento de receita, visando e olhando lá na receita, no fundo de saúde, lá na educação, quanto representou a receita do ITR no município de Campo Herê, após o convênio e esse incremento, orientada, claro, pelo professor dela, Márcio Pacoski de Oliveira. Fazer esse registro e também falar que durante 17 anos, junto ao município de Campo Herê, eu fiquei um ano afastado, que foi cedido ao Estado, atuei como secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, na SDR de São Lourenço do Oeste, onde trabalhei, eu falo isso por quê, Rafael? Porque eu trabalhei junto com os prefeitos que iam em busca de recursos. E essa busca de recursos junto à capital do Estado, junto aos deputados, se comprometendo politicamente, então fazendo essa parte,
eles acabam esquecendo o servidor público que está lá dentro da prefeitura, principalmente da área tributária, e ele não tem esse conhecimento que ele está oportunizando, parabenizá-lo por esse trabalho. Foi falado sobre TBI, sobre ISS de bancos, sobre o Simples Nacional, a questão da decadência. O professor Miquel falou sobre a questão dos processos administrativos, que envolve todos os tributos municipais. Então, o objetivo agora, hoje, falar um pouquinho sobre o ITR, é despertar nos municípios que não têm convênio, não possuem convênio, que recebem 50% do repasse, talvez aquela necessidade de buscar algo a mais nesse momento tão complicado que passa o nosso estado e o nosso país. Então, o objetivo principal é falar e aproveitar essa oportunidade, Rafael, para despertar essa situação de importância do ITR nos municípios. Então, eu tenho preparado algumas coisinhas. Primeiro, eu quero falar sobre a legislação do ITR, algumas pinceladas. Depois, como se dá o convênio com a Receita. Se o município precisa recepcionar, através de lei, esse convênio, se ele precisa algo nesse sentido. Algumas instruções normativas da Receita Federal que, ao meu ver, já elas abrangem e alcançam todos os municípios, independente de convênio. A questão do laudo VTN, que é recente, de 2019. E também apresentar alguns números e a fiscalização na prática em si do ITR. Então, vamos falar sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Dentre os tributos municipais, Rafael, quando conheci na sede da Amerils, em Maravilha, Santa Catarina, era auditor, era fiscal do município de Caxambu, numa reunião do Ministério Público, era sobre os crimes contra a ordem tributária. Eu lembro muito bem do Rafael, que questionava muito naquele momento, e tenho certeza que fez um belo trabalho no município onde passou e agora onde está. O Rafael sabe que os tributos municipais, todos os colegas, aquelas pessoas que estão estudando, os procuradores, os tributos municipais, a gente pensa e olha assim, os impostos nós temos o quê? O IPTU, o ISSN e o ITBI. As taxas, os preços públicos e a contribuição de melhoria. Essa gama de tributos municipais. Mas tem um que está chegando agora, e eu tenho certeza, por experiência própria e pelo que eu tenho acompanhado, é o ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural, o que diz a legislação? O ITR é previsto constitucionalmente, lá no artigo, do inciso 6º do artigo 153, que é de competência da União, instituir imposto sobre a propriedade territorial rural. O que é o Imposto Territorial Rural? Semelhantemente ao IPTU, é o imposto que incide sobre as propriedades territoriais rurais, na zona rural do município, onde o contribuinte desse imposto, contribuinte, como o próprio artigo 31, se não me engano, do CTN, ele é a pessoa proprietária do imóvel rural, o titular do seu domínio útil, ou possuidor a qualquer título. E uma coisa interessante que tem, que é o domicílio tributário do contribuinte. É o município onde está localizado o imóvel. Não posso... eu tenho um imóvel aqui no município de Campo Herê, eu quero pagar o imposto para São Lourenço. Isso não existe. Então, é no município sede, onde está localizado o imóvel. A não ser em casos de divisa, que a sede está no outro município, a área maior ou menor em outro. Então, é onde está a sede. Ou, nos casos onde não tem sede, onde está a área maior. Algumas situações pequenas em relação a isso. Uma situação interessante, que o pessoal tem me questionado também, Rafael, é em relação à imunidade do ITR. Na nossa região, os municípios são pequenos, porque se iniciou no Mato Grosso essa corrida e esse aumento na arrecadação do ITR, que são áreas territoriais consideradas grandes, mas a nossa região, por ser produtiva, também se insere nesse contexto. E eu lanço ainda um desafio, vou contra até alguns palestrantes, hoje eu discípulo pela CNM, que só falam que são os grandes municípios que ganham com o ITR. Eu discordo, porque os pequenos também têm a ganhar. Então, é interessante ter esse olhar para o ITR,
Porque, assim, a imunidade, que a lei assim determina, ele diz que em áreas, no caso da Amazônia Oriental, que seria Amazonas, Acre, os estados lá de cima, até 100 hectares são imunes. 50 hectares no polígono das secas. Esse polígono das secas, se eu não me engano, compreende os municípios do Piauí, Ceará, eu tenho anotado aqui porque eu não ia lembrar. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Bahia e Minas Gerais. Esses municípios são os polígonos da seca. Muita Esses aí gente são fala, 50 hectares, né? até 50 hectares. E a Amazônia Oriental, que é Pará, Maranhão e Tocantins e Mato Grosso. E 30 hectares, ser localizado em qualquer outro município, que é da federação, no caso, qualquer outro município. A grande maioria deles, então, são imunes. Porém, o ITR fala na questão da isenção. São isentos aqueles imóveis compreendidos nos programas de reforma agrária, caracterizados por autoridades competentes como assentamentos, mas desde que essas propriedades sejam exploradas por cooperativas de produção e cada fração ideal desse imóvel não ultrapasse aqueles limites previstos anteriormente e o assentado, a pessoa não possua outro imóvel. Então, se possui outro imóvel, já não é isento nem imune. Então, tem que ter... Isso aqui está lá na Lei 9393, que fala sobre as competências do ITR, a sua origem, como a cobrança, enfim. Essa situação apresentada de imunidade e isenção, muitos acabam esquecendo. 30 hectares é bastante. Aqui na nossa região só tem chácaras. Aí que está o imposto, porque aqueles que são imunes, eles vão pagar R$ 10. Se ele deixa de ser imune porque possui um imóvel, não está na condição que a lei assim o atinge, então ele vai pagar o ITR. E esse valor que é sobre a terra não é muito, mas são em torno de 6, 7, 10 vezes mais, digamos que R$ 100. Para uma propriedade de 20, 25 hectares, isso não é muito, em relação ao IPTU. Então, é um tributo que está deixando de ser cobrado pelos municípios e deixando de entrar para os cofres públicos. Então, esse cuidado, essa observação, a gente tem que ter em relação ao ITR. Outra situação que a gente fala em relação ao IPTU é a questão da declaração, que é obrigatória. Muita gente acha que o imposto não é obrigatório. Ele é obrigatório, ele tem, no caso de transferência, semelhantemente ao IPTU. Quando há uma transferência, o contribuinte, o sujeito passivo, ele tem o prazo para levar até a prefeitura e fazer a alteração cadastral. A mesma situação acontece a pessoa que declara o ITR, quando ela faz a venda, transferência, transmissão por alienação, veio do usufruto, enfim, ela recebeu esse imóvel, sucessão causa mortes, ela deve comunicar a Receita, que é o atual contribuinte do imposto. E essa apuração de ITR, de que forma que se dá? É o fiscal do município que faz? O fiscal vai ter que ir até a propriedade? Não. Esse paradigma também tem que ser quebrado. O fiscal não precisa sair e fazer esse trabalho. Mas no final eu vou falar então sobre qual é o papel do fiscal em relação ao ITR, quando conveniado, e eu vou explicar bem certinho essa situação. Em relação à apuração e o pagamento, então, como se dá a apuração do ITR? O ITR ele é feito pelo próprio contribuinte e será efetuado pelo contribuinte. E vai ser considerado o que para se chegar nesse valor? Hein? Vai ser levado em consideração o VTM, é o valor da terra nua, o valor do imóvel, excluído disso as propriedades, construções, instalações, melhorias, tudo que está relacionado à propriedade, inclusive a área produtiva, a área de cultura, as áreas de pastagens e as florestas plantadas. E esse VTN, o que seria esse VTN? O valor da terra nua ele deve refletir o preço de mercado das terras.
apurado em 1º de janeiro. Então, a declaração esse ano provavelmente vai ser em setembro. O contribuinte tem que fazer um levantamento dos preços das áreas de terra referente ao mês de janeiro, no mês de janeiro. Então, ele deve fixar esse valor Oi, Enio. na declaração. E disso se exclui a área de preservação permanente. Ele não vai pagar sobre isso. Aquelas de interesse ecológico, de ecossistema, mas isso ele tem que declarar de que forma? Ele tem que ter o comprovante que essa área é de preservação, mediante o quê? O cadastro lá nos órgãos competentes, a FATMA, o IBAMA, que é o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, que vai comprovar que essa área ela é de floresta ou área de preservação. No caso de preservação, estando registrada, verbada na matrícula, ele consegue excluir da base de cálculo, e aquelas áreas que são consideradas improdutivas. Mas isso também ele precisa ser declarado por um órgão competente. Não é a vontade dele, ele vai declarar, mas ele tem que ter a comprovação que essa área em si ela é excluída da base de cálculo. Também aquelas que são como servidão ambiental, se incluem nessa aí, as cobertas por florestas nativas, e também aquelas áreas onde alagadas, no caso, onde há barragens, mas desde que são autorizadas pelo poder público. Ele não vai, a minha área passou a barragem, vou lá e declaro 100% dela como excluída da base de cálculo, vou ser imune do imposto. Não, ela tem que ter a comprovação dos órgãos públicos. Tudo que você declarar, eu declaro que é área produtiva, eu vou ter que ter documento. Eu declaro que é área de floresta, eu tenho que ter documentos. E até hoje, a Receita não consegue alcançar os contribuintes. E com o convênio, a fiscalização está mais próxima. Então, o que acontece? É difícil o sujeito passivo, a pessoa responsável pela declaração, fazer como vinha fazendo. Colocar o VTN que ela queria, sem um valor, um levantamento de mercado, ou sem observar o laudo VTN que os municípios informam para a Receita, e também sem a documentação que comprova, enfim, a produtividade delas, como a nota de produtor. Eu não vou tirar nota, eu não vou, a minha área não produziu esse ano. Só que se não produziu, a Receita pede as notas de insumo também. Então, é necessário que o contribuinte tenha essa documentação como se fosse declarar o imposto de renda. Você declara o imposto de renda, notas de despesas hospitalares, despesas que deduz, mas você deve ter essas notas. Se você não tem, você não consegue. Se você cair na malha, você não consegue comprovar, aí você vai ser multado, vai receber a multa aquela da Receita. O Enio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa questão aí do valor, o contribuinte ele faz a declaração, então é um lançamento, vamos dizer assim, que ele vai lá, declara esse valor da terra. E se ele mesmo que coloca o valor da terra, e assim, sendo ele mesmo, se ele coloca um valor, por exemplo, muito baixo, que é o maior costume é esse, né? Eu colocar um valor muito abaixo. Existe alguma coisa que na própria declaração já trave quando ele coloca esse valor assim, que não é o valor real ali, aquele VTN que está no sistema? Como que funciona hoje isso? Então, Rafael, hoje ela funciona da seguinte forma: se a Receita fizer a malha e ele cair na malha fiscal, ele vai ter que fazer a retificação ou comprovar o valor que ele declarou. Mas não tem ainda, a Receita não tem um mecanismo que faça com que ele tenha que declarar aquele valor mínimo do município. Ele pode declarar o valor que ele assim bem entender, só que ele vai ter que pagar se cair na malha fiscal, mas somente se cair na malha fiscal. Então, ainda a Receita passou ano passado, 2020, por uma reformulação no Comitê Gestor do ITR, não existe mais, é a equipe nacional do ITR, o Dr. Cizenando, da Receita Federal, quem coordena esse projeto. Eles estão reestruturando, eu acredito que a Receita, tão logo tem as informações dos órgãos ambientais, que são os levantamentos que os proprietários de áreas de terra já têm que ter informado
a questão dos cartórios, quando há mais de um imóvel, eu acredito que vai haver no futuro, por parte da Receita, esse cruzamento de dados, cruzamento de informações, e vai ter muito mais contribuinte na malha. Hoje a malha fiscal ela é liberada, eu acredito, como forma educativa, porque a gente recebeu algumas no município de Campo Herê, em várias regiões, e por incrível que pareça, alguns que a gente verificou do lado se enquadrariam na mesma situação de estar na malha. Mas o que que acontece? O vizinho caindo na malha, o proprietário caindo na malha, ele vai, o que que vai fazer? O contribuinte que declarou a menor vai retificar para evitar de cair na malha fiscal. Então, ela funciona como forma educativa. Então, eu acredito que a Receita precisa, todo mundo é coeso nisso, os colegas que trabalham com isso, sabem que a Receita precisa melhorar a fórmula que está usando para que o contribuinte caia na malha fiscal. Uma situação seria essa: se ele já tem o VTN informado para o município, seria mais coerente, seria mais justo. O contribuinte já vai ficar travado nisso. Então, seria interessante que a Receita adotasse alguns critérios nesse sentido. E ainda voltando lá a questão do pagamento do imposto, quando que se dá, como que é pago, isso eu estou falando da parte do contribuinte em si. O contribuinte ele vai pagar o imposto sempre conforme a Receita determinar, geralmente 30 de setembro, que é o último dia do fixo, o qual foi fixado para o pagamento ou para a entrega da declaração. E desse dia ele tem também a questão que ele pode parcelar. Então, ele pode parcelar, mas a parcela não pode ser menor que R$ 50, e nenhuma cota única ou cota será menor que R$ 10, nenhum imposto será que menos de R$ 10. E na Lei 9393, lá atrás, ela fala, que é de 96, ela diz assim, lá no artigo 14, ela fala que no caso de falta de entrega, a Receita Federal poderá, em caso de subavaliação dos imóveis, informações inexatas, incorretas, fraudulentas, ela poderá determinar o lançamento de ofício. Então, mas desde que essas informações tenham um parâmetro, que é o município tem informado, o VTN, ou buscado junto aos órgãos como a Secretaria de Agricultura, que é o que eles fazem e fizeram durante alguns anos, quando não era informado o VTN para a Receita. Sim. Então, essa média... Sim. Não, conclui aí que depois tem um questionamento aqui, daí eu vou colocar na tela para ti. Essa média da declaração que a Receita utiliza é para jogar o contribuinte na malha fiscal. Então, ele utiliza uma média do que os contribuintes, o sujeito passivo do município declararam, em comparação com o que as secretarias de agricultura tinham informado, ou os municípios, através do ofício, um período, e o contribuinte acabava caindo na malha fiscal. Então, esse procedimento está previsto lá na Lei 9393, que é o lançamento de ofício. Sim. Bacana. Bom, vamos lá. Antes de eu colocar até a questão aqui, quero pedir para todo mundo que está na live aí, se possível, se estiver gostando, vai aperta o coraçãozinho que tem aí do lado aí, ó, e vamos aqui para que isso ajuda aqui bastante a gente aqui, tá? Daí o Instagram sinaliza aí para as outras pessoas, entende que é um conteúdo relevante e vai sinalizando para mais pessoas, tá? Então aperta o coraçãozinho aí, dá uma curtida aí. Isso, pessoal, começou. Isso aí, vamos apertar o coração aí. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho, na verdade, duas perguntas aqui seguidas do André e depois uma do Mauês25. Eu vou colocar aqui primeiro do André, as duas na sequência do André. Vou colocar uma, que ele fala do laudo, e depois eu coloco a outra na sequência, tá, Anderson? Um pouquinho. Veja se está aparecendo para ti aí. E vamos dando um coraçãozinho aí mesmo, pessoal. Isso aí. Essa pergunta esse laudo de comprovação do valor da terra nua tem que ser do ano que a malha pegou, ou pode ser? Na verdade, eu consigo deve tá complementado aqui. Peraí, eu vou pôr a outra aqui. Feito no ano pode corrente, ser feito no ano corrente, ou aquele então, que foi declarado errado. O contribuinte ele foi intimado para, por exemplo, caiu na malha fiscal, foi intimado a comprovar aquele valor que ele declarou. Digamos, agora a gente está trabalhando em 2017, 18. O ano 2017, ele deve fazer um laudo
Esse laudo é conforme as normas da ABNT, grau de precisão. Ele tem que ter um grau de precisão excelente, então ele tem que apresentar um laudo que comprove a situação do valor no momento fiscalizado, então no ano de 2017. Ele tem que levar e jogar o valor daquele ano que está sendo fiscalizado. É isso que eu acho que ele queria saber, o nobre colega. É. André, depois qualquer coisa, André, você coloca de novo aqui, qualquer coisa, se você quiser reformular a pergunta, tá? Fique à vontade para colocar de novo. Vou colocar uma do Mauê aqui para você responder aqui. Essa aqui é bem mais simples aí. O ITR é um imposto anual, isso mesmo. O ITR é um imposto anual, ele é, até eu ia chegar nessa parte, falar agora no finalzinho, complementando, resumindo essa parte, ele de apuração e o pagamento pelo contribuinte, independente do fisco municipal, da administração tributária, agir. E ele é feito nos prazos, condições definidos pela Secretaria da Receita. Ele é feito anualmente. E como que ele é feito? Quando declarar? A instrução lá da Receita 256, se não me engano, lá de 2002, ela fala que os termos, locais, formas, prazos, condições e apresentação da declaração do ITR serão fixados anualmente, em ato pela própria Secretaria da Receita Federal. E semelhante ao calendário fiscal dos municípios, que vai dizer quando o tributo vence, quando ele vai ser lançado, enfim, de que forma vai ser pago, as condições de pagamento. Da mesma forma é o ITR, só que por um ato da Receita. E isso é todo ano. Esse ano ainda não saiu o ato. Geralmente ele sai no mês mês de agosto. Antes de agosto ainda, eles disponibilizam inclusive o programa para geração da declaração, onde o sujeito deve declarar as informações necessárias para a apuração desse cálculo, que é lá na Receita. Então, anualmente, obrigatório é a entrega da declaração. Não fazendo, automaticamente ele fica em multa, ou fica inadimplente perante a Receita. Rafael. Sim, deixa eu ver aqui, apareceu mais uma. Ah, do André de volta aqui. Vou colocar uma outra aqui dele aqui. Tá aí na tela, vê se já apareceu para ti. Mas o laudo pode ser feito agora, em 2021, e se referir a 2017. Terá validade. Isso. Então, o sujeito passivo sendo intimado para apresentar o laudo, que comprove o valor que ele declarou, o engenheiro responsável, que seria o agrônomo ou o engenheiro florestal, em se tratando de área VTN, aqui não incluindo-se quando tem construções, que daí o engenheiro civil poderia atuar, somente o engenheiro agrônomo ou florestal poderá fazer esse laudo. Aí a metodologia que ele vai utilizar os valores registrados no cartório de registro de imóveis, buscando, na época, os negócios que ocorreram para poder comprovar essa situação. Eu até acredito que está na live o Sebastião Rainel, que é um nosso colega do município de Rio Verde, no Mato Grosso. Ele é um expert nessa área de laudo para análise. Então, o grau de precisão que tem que ter o laudo, apresentar toda a metodologia, como foi chegado aquele valor, ele vai ter que ser buscado da época do qual está sendo fiscalizado. Então, não vai ter que trazer o laudo com o valor atual. Tem que ser da época quando foi declarado, então, o imposto territorial rural. Certo. Então, aqui eu vou colocar mais uma pergunta para ti, aí depois eu vou parar um pouquinho com os questionamentos, porque tem uma outra aqui que eu já sei que possivelmente seja algo que você vai falar mais para o final, daí eu coloco ela. Agora vamos para essa última aqui só. Eu acho que é uma curiosidade aí do Gustavo. Primeiramente, queria agradecer ao Gustavo aqui, que está sempre apoiando aí, compartilhando aí os nossos eventos aí, né, ajudando na divulgação. Obrigado, Gustavo. Vamos aí para a dúvida do Gustavo aí. Se você quiser ler na tela, fica à vontade. Certo. Qual a população do seu município? Qual era a receita antes do convênio e qual a receita pós-trabalho efetivo? Estaria lá no final, mas eu vou responder a ele porque, assim, o nosso município é um município pequeno, tem 454 quilômetros quadrados,
em relação dos nossos colegas que são no Mato Grosso, enfim, que a gente tem esse conhecimento e acompanha o trabalho deles, a gente é um município pequeno, mas a arrecadação nossa antes do convênio, que era em torno de R$ 24.000, era um valor baixo, ano passado fechou em 270 mil, sem considerando o líquido, em torno de R$ 300.000. Então, teve um aumento muito significativo. E esse aumento, Rafael, ele se deu em razão do trabalho de uma malha fiscal, que foi 2018 e 2019, liberado pela Receita, e ainda não se chegou claramente ao contribuinte como ele deve declarar. Então, agora, no final de 2020, foi liberado mais uma malha. A gente tem na programação para iniciar o trabalho nesses dias. São em torno de 20 a 25 sujeitos passivos, se não me engano, que estão na malha. E a grande maioria é o VTN. E o que acontece no valor declarado? A média do nosso município, de Campo Herê, Santa Catarina, 2019, 2020, ela fechou em R$ 5,28 o metro quadrado, ou seja, R$ 5.280 o hectare. O nosso laudo VTN, o menor valor que tem é 7.800. Então, ele está abaixo do menor valor. Isso quer dizer que o quê? Que tem contribuintes que estão declarando a maior e tem uns que estão muito abaixo. Então, a gente tem ainda a expectativa de chegar, em um estudo, de chegar em 800 a 1 milhão de reais. Então, isso é ao longo do tempo, a gente sabe que não vai ser de um ano para o outro, mas de 2018, sem a malha, R$ 117.000 foi arrecadado. 2019 foi para 276. Ele já aumentou É significativamente. isso. E Mais de 10 vezes. inclusive 16 anos de prefeitura, daí foi o primeiro veículo que foi licitado para o setor de fiscalização, por causa desse aumento da arrecadação. Então, e É assim, bacana, e é bacana assim também, porque a gente vendo a realidade de Santa Catarina, é uma característica para o tributo específico do ITR, porque aqui é uma característica de pequenas propriedades, né? De que pode ter muitas propriedades que se encaixem na isenção, né? Então, é uma característica muito diferente, muito particular aqui do estado, que a hora que você começa a subir Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, assim que as terras lá são gigantescas, se bobear, deve ter gente, deve ter proprietário de terra lá que a área da terra dele é maior do que a área de Campo Herê, por exemplo, né? Se a gente subir para o Mato Grosso, não sei se tem algum colega de Mato Grosso, mas a hora que você pega lá, por exemplo, as terras da família Maggi, né? Seja em Sorriso, seja em Sinop, seja mais ali para perto de Rondônia, Sapezal, que tem bastante, né? Enfim, eles têm terras que eles acho que nem sabem o tanto de terra que tem. Imagina lá o volume que isso pode trazer. Tudo bem, lá a gente sabe que o ITR o pessoal trabalha porque dá um retorno muito grande justamente por isso. Mas com certeza deve ter muitos municípios aí que não sabem do potencial que tem dentro do seu município. Tudo bem, um ou outro pode ser que não tenha, mas eu acho que a maioria, né, Enio, pela sua experiência até, eu acho que muitos municípios podem ter um retorno bacana aí da questão do ITR, né? isso mesmo, Rafael. Inclusive, é Indaial que está trabalhando agora, né? Isso, Trabalho. ainda é. Eu peguei, fiz um estudo e um levantamento para tu ter uma ideia do valor por metro quadrado que estão declarando no município de Indaial, 0,21. Ou seja, o hectare declarado no município de Indaial, R$ 210. Entenda a diferença que há. Não tem o convênio, né? Vocês não têm o convênio. E existe essa diferença. Por quê? Porque a Receita ela não atua em todos os municípios do Brasil. E eu acredito, olha, eu até tirei de Florianópolis o levantamento. Florianópolis tem 67 quilômetros quadrados, 67.541 hectares. Eles têm lá declarado a 0,13 centavo hectare. 0,13 é R$ 130. Tu acha que na capital do estado, uma chácara
é R$ 130 o hectare. Então, o contribuinte ele está Não é aproveitando. nem o metro quadrado, eu acho que é isso. Eu acho que o metro quadrado é que pode ser maior, mais que isso. Não tem lógica isso. Então, é assim, é o valor irrisório, mas se o município tiver e atender as condições que são estipuladas por convênio, eu digo, vale a pena fazer, porque é um Sim. dinheiro que é do município, é sobre o território do município. 50% no final do mês ele recebe e 50% ele deixa no bolso da União. Então, o que custa? Eu ia entrar nesse detalhe até, né, até para você me corrigir aí se eu estiver errado. Quando o município opta por fazer a fiscalização, ele tem dois ganhos, né? Vamos dizer assim, ele ganha em dois lados, que é o quê? Primeiro, que essa situação que você falou de 21 centavos, de 13 centavos, primeiro que esse valor vai subir, ou seja, então naturalmente a arrecadação já subiria. E a outra questão é o seguinte: quando o município opta por fazer a fiscalização, que faz esse convênio, que inclusive tem até uma pergunta nesse sentido do convênio que eu coloco mais para o final, é, o município passa de uma situação onde ele tem só 50% do ITR para 100% do ITR. Então, por isso que dá um resultado, por exemplo, igual deu aí no teu município com o seu trabalho, né, que não é simplesmente dobrar, né, de 50% para 100%. Então, se eu arrecadava 10 mil, vou arrecadar 20, porque antes era 50, agora é 100. Não, é muito mais. Porque normalmente esses 13 centavos vai se corrigir, vai chegar lá perto dos R$ 2, R$ 3, que já dá uma diferença muito grande. Seria mais ou menos por aí? Isso, isso, é nesse sentido mesmo. O grande trabalho que a gente vai implementar a partir desse ano é justamente na divulgação do laudo VTN, quando estiver pronto. A orientação, geralmente, os escritórios de contabilidade, sindicato dos produtores, que fazem a declaração para que eles observem os limites que o município está declarando. Porque, até eu ia falar na sequência, a instrução 1877 de 2019, ela fala claramente que os municípios e o Distrito Federal devem apresentar o laudo VTN do município. Ou seja, ela disciplinou essa entrega de informação para a Receita, e é recente isso, 2019. 2019 era até 30 de junho para entregar. 2020, era 30 de abril, em razão da pandemia, foi para dia 30 de junho também. E esse ano é o último dia útil de abril, que é 30, no caso vai ser 30 de abril. E o que acontece? Questionei a CNM, questionei a FECAM, saiu uma nota técnica da FECAM para todos os municípios, porque o que seria essa instrução? Ela não fala lá na instrução que é um município conveniado. E aqui eu faço um alerta aos colegas, aos procuradores dos municípios, para que observem essa situação. Porque o que é o laudo VTN? O laudo VTN é a base de cálculo do ITR. E quando se fala em base de cálculo, eu pego no universo de 20 municípios aqui da nossa região. Campo Herê tem o convênio, informa o laudo, alguns municípios da região fazem o laudo, eles têm um VTN, um valor arrecadado um pouquinho maior que os demais, digamos, R$ 5,28 hectare, e o município vizinho 0,33, o outro 0,75. Se o Ministério Público, alguém chegar a olhar isso como talvez uma renúncia de receita, pode ser, eu não vou dizer que vai dar problema, mas eu questionei justamente a FECAM nesse sentido e a CNM, contanto é que saiu uma nota até, como eu falei, ano passado, da FECAM e da CNM, orientando os municípios a fazer esse lá, prestar essa informação. É no portal ECA, que está aberto lá para todos os municípios. Eu achei interessante porque eu estava lendo a instrução para justamente o município fazer o laudo, né? Porque antes eram enviadas as informações através de ofício. E esse laudo ele tem que ser elaborado, como eu falei antes, por um profissional, um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, que tenha o CREA. Ele deve ser feito anualmente. E então, só que ele é um laudo, como hoje foi falado no treinamento que a gente teve, é um levantamento técnico. Mas como a gente cobra um laudo conforme a BNT, o município também deve fazer um laudo conforme a BNT, porque você não vai
cobrar do sujeito passivo do contribuinte um laudo para ele comprovar e o município não apresentar o laudo correto. Esse laudo ele vem o quê? Ele vai dizer quais são os 6 valores de área de terra. Aquela lá da aptidão boa, a aptidão regular, aptidão restrita, e aí tem de pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural e a de preservação de fauna e flora. São 6 valores que compõem o VTN. Esse VTN ele é usado uma metodologia de levantamento, pode ser baseado em valores apresentados pelos órgãos. Alguns estados têm em matéria, um exemplo, Estado de Santa Catarina, o CEPA, da IPAGRE, tem alguns valores e pode ser usado como parâmetro, e também vários critérios de valores atuais de mercado da região. Tem alguns municípios que me perguntam, eu posso usar o laudo VTN para calcular o ITBI, por exemplo. O laudo VTN ele prevê o valor da terra nua, não é levado em consideração o valor das pastagens, das construções. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o cálculo do ITBI, não confundir sempre o ITR com o ITBI. Então, esse Mas é laudo... bacana, sim, Lênio, até aproveitando o gancho do ITBI que você falou, ele pode, a partir desse VTN, servir como um ponto de partida para o ITBI. Porque, às vezes, a gente sabe, né, eu trabalhei alguns anos ali na administração tributária, com todos os tributos, inclusive com o ITBI, às vezes chega lá um documento, né, pedindo a transferência e o valor que a pessoa declara não é nem o VTN, e esse VTN minúsculo, né? Então, ali, se você tem um VTN correto, você já sabe, bom, se ainda for uma área que for transferida que seja só a terra, né, não tenha nenhuma seção, nada, aí você até poderia usar o VTN, né? Mas aí você vai observar, lógico, outros caminhos. Mas aí, mais uma vez, a importância do ITR, de trabalhar bem o ITR, que ele pode ajudar, inclusive, né, nem que seja um pontapé inicial para ajudar num outro tributo como o ITBI. Isso mesmo. E eu falo agora aos colegas fiscais e também àqueles que trabalham com administração e digo assim, eu tinha uma visão antes do convênio. O município de Campo Herê, nós temos convênio desde 2009. Lá teve vários municípios, na época fizeram, foram inúmeros municípios que fizeram convênio, passaram a receber 100%. 2009, passou 2010, 2011, 2012, a gente fez o curso em 2014. Em 2015, 16, a Receita baixou a Instrução Normativa 1640, que ela regulamentou a forma de fazer o convênio. Porque o que acontecia? Cada município informava para a Receita o servidor que ela queria para trabalhar com ideia. E o que aconteceu? A Receita, vendo isso, ela começou a denunciar os convênios. Eles deram o prazo, inclusive Campo Herê foi a gente mandou, tem meus colegas fiscais, mandou de 5 pessoas e lá na hora de fazer a análise, ficou credenciado para acessar o sistema e trabalhar somente eu, no caso. Por quê? Porque lá na lei, nas atribuições, está previsto aquela situação que o fiscal ele é lançamento de crédito tributário. Então, tem isso também. E vários municípios, a partir disso, foram atrás regulamentar essa situação, porque eles lançam o tributo sem ter a previsão, no caso, o fiscal está com essa atribuição lá. Então, isso a Receita fez um pente fino, porque hoje eu vi a história, e foi contada pelo Eudes, que é da CNM, que tinha um município que tinha indicado um pedreiro para fazer isso. Tipo, a Receita não tinha o controle e passou a exigir o quê dos municípios? Então, agora vocês têm que ter, cumprir o que está na norma, na Instrução Normativa 1640, 2016, agora 1954, 2020, eles alteraram, incluíram a questão do domicílio tributário eletrônico. E, então, se resume ao que? O convênio. O município faz o termo de opção pelo ECAC, o CNPJ, lá dentro tem convênio parceiro, opção pelo convênio, e ele deve comprovar e juntar ao processo eletrônico que vai gerar cópia de lei vigente, né, que instituiu o cargo com atribuição de lançamento dos créditos tributários, ou estatuto, ou
aquele que fala sobre a carreira do fiscal, do auditor, aquele que tem as competências para lançamento, um termo de indicação do servidor, cópia do edital da abertura e homologação do concurso público que esse fiscal foi nomeado, no caso. O ato de nomeação também precisa ser anexado, e também a declaração que ele possui acesso à tecnologia, acesso a informações. E para manter o convênio, o município tem que ter um fiscal com essas atribuições de lançamento no seu quadro, porque senão ele é passivo de denúncia, ele vai ter, claro, o prazo para fazer e contestar essa denúncia. Denúncia foi denunciado porque não tem fiscal no quadro, porque deixou de fazer a malha fiscal. Tem algumas coisas que a Receita cobra dos municípios, né? Que são as obrigações do município perante o convênio. O município não tem acesso à internet, não disponibilizou um computador para o servidor trabalhar com a malha fiscal. Ele não tem disponibilizado nem as folhas para impressão das intimações. Então, a Receita cobra isso. O próprio fiscal ele pode fazer a denúncia à Receita, se ele não tem essas condições. Então, ele proporciona ao fiscal também um pouquinho mais de segurança em relação às condições de trabalho. Apresentando essa documentação lá, Rafael, para a Receita, o fiscal ele vai passar por um curso ainda. Então, agora... Acho que travou. Será que era... ENAP. O Enio comentou que estava chuva, deu uma travadinha, mas agora voltou. Certo. Pela ENAP... Só aproveitando aí que já interrompeu, a gente tem aproximadamente 10 minutos, tá? Aí eu tenho umas perguntas aqui, não sei o que você tem programado ainda, mas pode tocando aí. Daqui a pouco eu coloco a pergunta. É pouco tempo mesmo, até hoje a gente conversou com alguns colegas, né? Mas assim, a princípio, para dar uma clareada e dizer, e quebrar aquele paradigma lá que o fiscal, o que eu ia falar antes. Então o fiscal agora, a gente passa por um treinamento, tudo online pela Receita, recebe o certificado, você vai ter o conhecimento geral de toda a legislação, da questão que foi estudada agora da decadência, da questão do processo administrativo, tudo relacionado à área tributária. A gente tem esse treinamento pela Receita. Inclusive, assim, Enio, até nisso deixa eu colocar aqui uma pergunta que passou lá atrás, do Flávio Dalmagro, não sei nem se ele está na live ainda. Ele falou assim: gostaria de saber como acontece a constituição do crédito no caso do ITR, né? Então, a constituição a gente sabe que é pelo lançamento, mas como que seria isso aí? Então, acho que vem a ver que a constituição, num primeiro momento, ele é declarado, né? Mas vou deixar para te falar aí. Certo. Como que acontece a constituição do crédito? A constituição do crédito, então, ele é pelo próprio contribuinte, é ele quem vai informar os valores, é ele quem vai emitir a guia, ele que vai fazer o pagamento. É o próprio contribuinte que vai fazer isso. E essa constituição de crédito não se dá no município, ele vai fazer direto no programa da Receita. Inclusive, o fiscal que atua com a fiscalização, ele não vai fazer declarações, ele não vai orientar os contribuintes que fazem a declaração, é tudo encaminhado. O que o máximo pode fazer, uma das obrigações, é prestar informações ao sujeito passivo que está na malha fiscal, aquele que tem o processo. Até que momento? Até o momento que você, quando fiscal, fez o termo de intimação. Vou passar rapidinho essa parte, que não vai dar para falar muito sobre isso, que é o termo de intimação, Rafael, dando prazo para ele comprovar a situação que ele está na malha, ou a área de produção, com notas, e a área de gado também, número de gados através de brinco, passinho, enfim, toda a situação que a legislação exige, a área ambiental, que é o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, o registro de matrícula, toda aquela situação, juntamente com um laudo do engenheiro agrônomo florestal, que comprove aquela situação. Não apresentando isso, ele vai ser intimado novamente, vai ser o termo de intimação fiscal, de constatação e intimação fiscal. Ele vai receber lá dizendo que a diferença apurada é X. Aí ele tem mais um prazo para apresentar a documentação. Apresentando, o fiscal do município vai analisar se aceita ou não.
Não aceitando, ele emite a notificação de lançamento, daí aí sim já com multa, com as multas, em 75%, ele vai ter de pagar durante 30 dias 50% de desconto nessa multa. Se parcelar, se eu não me engano, é 40%, ele ainda vai pagar a multa, mais o principal, mais os juros desde a época do fato gerador. Essa notificação de lançamento, a hora que você der o ciente, em 5 dias a Receita recebe. Durante 30 dias a gente aguarda o processo ainda na prefeitura. Se o contribuinte trouxer ou entrar com recurso, nós temos depois desses 30 dias, 5 dias para encaminhar o processo para a Receita. A função do fiscal do município em relação à malha fiscal, ao trabalho de fiscalização se inserou ali. E a comprovação de produtividade, de produção, como é a declaração do ITR feita pelo contribuinte, sujeita a essa homologação posterior, o município vai verificar ou não, é sempre o contribuinte que tem que fazer. Tu não precisa, o fiscal não precisa ir lá na porta do contribuinte, sujeito passivo, lá na propriedade, ver se é de produção, não. Porque geralmente você está notificando um ano, por exemplo, quanto à pergunta do colega antes, você está intimando os últimos 5 anos, agora é 2017 e 2018, então ele tem que comprovar a situação na época, com notas fiscais do produtor na época, notas fiscais, enfim, todos os documentos da época. Então, encerrando esse processo, como eu falei, notificação do lançamento, a Receita vai para a Receita. A Receita ainda, se o contribuinte intimar o sujeito passivo, no caso, apresentou, intimou, o sujeito passivo impugnou a notificação do lançamento, a Receita vai fazer a análise dessa documentação. Se for dentro do prazo, se foi tempestivo, enfim. Geralmente, eu tive alguns casos que entraram com recursos, eles mantiveram a notificação de lançamento do município, não retornou nenhuma. Então, o que que acontece? Ainda o sujeito passivo tem mais um recurso, que é o no CARF, dependendo dos valores, tem mais ainda esse recurso. Mas assim, cessa o serviço do fiscal quando ele atuou na malha fiscal. Então, tu não precisa ficar preocupado assim, mas ali não foi declarado, esse ali não declarou, não via declaração. Isso é competência da Receita, continua sendo da Receita. A legislação mesmo fala que a fiscalização será pelos municípios de forma supletiva à Receita Federal. Ela vai continuar com os lançamentos, ela vai continuar fazendo todo esse controle. Contanto é que nem as guias, nem a declaração, nem o programa o município disponibiliza para o contribuinte, a não ser o programa que a Receita disponibiliza para o fiscal trabalhar. Então, nem isso o município tem despesa, ele não precisa estar fazendo o cadastro das propriedades, ele não precisa fazer uma correria, ele vai trabalhar somente, nesse primeiro momento, aquilo que é a Receita liberar da malha fiscal. Eu vi que voltou a pergunta do André, mas o laudo pode ser feito agora em 2021. Esse se referia a 2017. Voltou aí. Espera aí que vamos fazer o seguinte, eu estou com 1, 2, 3, 4 questões, 4 questionamentos, eu vou colocar na tela para ti, e você responde assim na medida do possível, tipo pinga-fogo, rapidinho, né? Porque vai que nossa live cai aqui. Deixa eu colocar primeiro que é da Karine Costa, ver se você já está vendo aí. Se o município for conveniado, como é feito o repasse para o município dos 50%? Se ele for conveniado, ele vai receber os 100%, mas depois de fazer o termo de opção, o fiscal ter o treinamento e estabilizar no portal. É lá que ele vai conseguir receber, ele vai automaticamente receber os 100%. Os 50% automaticamente o município já recebe. Todos os municípios recebem esse retorno. É só olhar lá na contabilidade ou se passa o setor de arrecadação, o quanto é arrecadado pelo município de ITR. O outro aí do Daniel Manes. Qual é o prazo médio de assinatura do convênio e início da fiscalização? Então, agora tem uma turma que está em curso, primeiro semestre de 2020, provavelmente vai ter outra no segundo semestre. Então, interessante seria fazer a opção, juntar a documentação, informar o fiscal que vai atuar e aguardar abrir outra turma para fazer o curso. Depois do curso que ele vai ter essa habilitação no portal e poder trabalhar a fiscalização. E ainda tem mais um detalhe. A Receita
liberou 2018, 19, 2020 passou-se o ano todo, no final de 2020 liberou algumas coisas na malha fiscal, 2017 e 2018, até por causa do tempo, né, 5 anos. E esse ano não temos previsão se vai liberar ou não. Então, a fiscalização vai depender, vai iniciar no momento que a Receita disponibilizar a máquina. Até lá, você tem que fazer o convênio, fazer o curso de formação e aguardar a Receita liberar a máquina. Bacana. Vamos lá aqui para uma do G. Reinaldo, que ele complementou essa questão, daí tem depois uma outra dele, tá? Então aí o G. Reinaldo, aí a primeira pergunta dele. Tá, o município aqui é pequeno, a maioria dos proprietários possuem área inferior a 50 hectares. Vale a pena? Se é na região onde quer até 30 hectares, e se tem esse detalhe que talvez eu não tenha falado lá atrás, né? O proprietário ele tem que explorar a terra, ele tem que morar, residir, sobreviver daquela terra. E tem muita gente que tem o quê? Áreas de terra e mora na cidade. Esse já não é imune. Então, ele acaba pagando R$ 10 lá, quando ele poderia pagar 100, R$ 200, até R$ 200. Então, eu digo que vale a pena também em pequenos municípios, onde tem pequenas propriedades, sim. Aí uma continuação, outra pergunta dele também. A outra pergunta, aqui tem uma mineração de diamante. Como tratar desse assunto no ITR? A questão da declaração desse sujeito passivo, ele vai declarar essa área de exploração, ele tem que ter o quê? Registrado nos órgãos competentes, aquilo que eu falei antes. Então, essa área deve estar comprovada, que é usada para exploração ou mineração, para excluir da base de cálculo, no caso. Certo. Então, era isso daí aqui de questões, os questionamentos aqui encerraram, né? Eu queria que o nosso tempo também tá para esgotar aqui, na verdade, nas minhas contas já passou 1 minuto, mas vamos lá, não derrubaram a gente, vamos continuando aqui. Queria deixar aí para ti aí uns minutinhos aí. Oi? Viu, Rafael? Ah, tá, pode, para complementar e tal. Eu queria, Sim. eu não consegui anexar aqui, tinha uma opção para a gente anexar colocaria os dados, que seria o meu e-mail e o telefone Sim, também. é isso que eu ia falar para ti agora, para você, se você quiser fazer colocar aí uns contatos teus, né? Às vezes a pessoa do município precisa de um suporte, às vezes você pode fazer um treinamento, dar um apoio lá para o município. Pode ficar à vontade de passar seus contatos, seu Instagram, seu e-mail. Qualquer coisa eu tento digitar seu e-mail aqui. Se você me falar, eu digito ele aqui, aí eu coloco aqui. Certo. O e-mail, então, é NOJV, né? Só as iniciais, @hotmail, NOJV@hotmail.com. .com. Isso. E Beleza, aí coloquei. o telefone é 49, né? Sim, 999 52 sim, 8891. sim. 28891. 499528891, Rafael. Esse telefone é o WhatsApp. Eu me coloco à disposição de todos, de colegas, de auditores, de fiscais, de procuradores, de pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o ITR. E com certeza a gente faz e fará com o atendimento de todos, assim, para despertar e mostrar que é interessante você estar fazendo o convênio, buscando essa fonte de recursos, fazendo lá o do VTN, porque se o teu município fizer, você vai receber os 50%, os outros 50% vai lá para o bolo da União, é repassado para os demais, inclusive Camporê ganha. Então, seria interessante que todos fizessem, né? E buscasse esse recurso que hoje, com certeza, todas as áreas precisam. Esse momento é delicado em todo o estado, na região sul, no Brasil, enfim. As prefeituras elas acabam deixando de arrecadar uma coisa que não está sendo justa, não está existindo a justiça fiscal no ITR. Tem muitos que falam assim, eu vou pagar demais. Não, o contribuinte não vai pagar muito, porque o sujeito passivo ele está declarando áreas de 200, 300 reais o hectare, quando que chegam a valer 60, 70 mil. Então, assim, teria que ser justo também para com a sociedade. Áreas de educação, saúde, principalmente a saúde, precisam desses recursos. E a infraestrutura também dos municípios. Então, não existe o milagre por parte
parte do gestor, se todos não pagar de forma justa, né? Então, eu me coloco à disposição, Rafael, parabenizo você por esse trabalho, eu registro aqui o município de Juara, do Mato Grosso, o Wilson Jacob, que é um grande colega, a gente tem um grupo do WhatsApp que selecionou, através do Antônio Reis, ele selecionou todos os participantes, são somente fiscais e auditores que trabalham com o ITR. O Sebastião Reiner, lá do município de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul também, eles tiveram em 16 meses 100% do aumento da arrecadação. Eles passaram de 3 milhões e 200 para 6 milhões e 320. Então, esses municípios, Juara, no Mato Grosso, o Wilson, que foi uma grande pessoa quando do início da fiscalização, eles conseguiram aumentar em 800% a arrecadação deles. Eles estão em torno de 6 milhões também, 6 milhões e 300. Então, e a tendência é melhorar mais ainda. Como a gente fala, a gente consegue atingir o valor considerável do VTN. Mas eu acredito que a sociedade e os produtores também vão sentir que é necessário isso, e tudo caminha para isso. A Receita vai fechar o cerco, a gente sabe que, independente do município ter o convênio ou não, uma hora a Receita vai fazer isso. Então, é interessante que todos se atenham a fazer essa declaração da forma correta, como que é um autodeclarável, por exemplo, como imposto de renda, o sujeito passivo faça da melhor forma correta, para não estar caindo na malha e prejudicando a sociedade como um todo, né? Eu agradeço, então, a todos pela audiência, por ficar nessa uma horinha aqui, e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado, Rafael, por esse convite, e tenho certeza que essa transmissão de conhecimento é uma pontinha do iceberg. Então, a gente sabe que vai vir muito mais coisas por esse teu trabalho que tu faz e esse teu amor que tu tens pela causa. Então, parabéns, Rafael, e muito obrigado por essa oportunidade. A joia, Enio, eu que agradeço, né? Até o convite a gente conversou, acho que no finalzinho do ano ou no comecinho do ano, né? Parecia tão longe, a gente até comentou no grupo lá que a gente fez, parecia tão longe, 23 de fevereiro, e no fim a gente já chegou no nosso último episódio aqui. Queria te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer a todos aí que acompanharam essa temporada, peço para que vocês continuem acompanhando aí a Escola de Tributos Municipais, porque sempre a gente vai tentar trazer aqui eventos assim que sejam assim que tenham relevância, né? Aí principalmente aí para os municípios, tá? Quero agradecer aqui a Dark Contábil, que hoje, enquanto a gente estava aqui na nossa live, ela printou e distribuiu ali, colocou no stories dela lá. Obrigado, Dark. Tá? Muito obrigado aí mesmo, obrigado a todos, e quero falar para vocês que compartilhem aqui tudo que a gente foi postando aqui, tá? E se você está assistindo a gente, tá? Ainda não for inscrito lá no YouTube da Escola de Tributos Municipais, tem um link aqui no Instagram, na bio do Instagram. Vai lá e se inscreva, que a gente vai começar a ter mais. A gente já tem algumas novidades, né? Mas a gente vai começar a ter mais novidades, tá bom? Até para vocês acompanharem. Então, pessoal, boa noite para todos. Agradeço todo mundo, em especial ao Enio aqui agora nessa noite de hoje, tá? E, pessoal, brigadão, um abraço para todos aí, uma boa noite para todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.